A nossa aula de hoje é sobre tronco de pirâmide. Então, primeiramente, vamos relembrar o que é uma pirâmide. Em particular, nós vamos falar sobre uma pirâmide regular. Então, a pirâmide é regular quando o polígono da base é um polígono regular. Então, o polígono vai ser um triângulo equilátero, ou um quadrado, ou um hexágono regular. Então, a base tem que ser um polígono regular. Alguns elementos da pirâmide também para a gente relembrar. No meu caso aqui, o H é a altura da pirâmide, então é esse segmento perpendicular à base que passa pelo vértice da pirâmide. AB é a medida do apótema da base, então note aqui que no meu desenho, ó, o AB é esse segmento aqui. Então é o apótema da base, é o segmento que une o centro da base até o lado do polígono, formando, né, ângulo de 90 graus. O AP é a medida do apótema da pirâmide, então esse segmento aqui ele é chamado de apótema da pirâmide, que é o segmento que une o vértice até o ponto médio da aresta da base, também formando ângulo de 90 graus. Depois, L é a medida da aresta da base. Então, nesse caso aqui, como nós temos um quadrado, né, todos os lados aqui medem L, medida da aresta. No meu caso aqui, eu tenho uma pirâmide de base quadrada. Porém, nós podemos ter uma pirâmide com uma quantidade diferente de lados. Então, a gente vai chamar aqui de N o número de lados da base. Então, se eu tivesse uma pirâmide de base hexagonal, o N seria 6. E, por último, nesse primeiro momento aqui, uma relação importante que vale para qualquer pirâmide, que é o Teorema de Pitágoras. O apótema da pirâmide ao quadrado é igual ao apótema da base ao quadrado mais a altura ao quadrado. Então, em muitas situações, vai ser interessante você fazer o esboço aqui de um triângulo retângulo para poder aplicar o Teorema de Pitágoras. Além desses elementos, nós também podemos fazer alguns cálculos de algumas relações importantes da pirâmide. O primeiro, nós sempre vamos denotar por AB a área da base. Então, sempre que eu precisar calcular a área da base, a gente vai usar essa notação aqui, AB. Também nós podemos precisar calcular a área de uma face. Então, a área aqui de uma face lateral. Note que na pirâmide a face lateral sempre é um triângulo isósceles, tá? E mesmo que não fosse isósceles, né, a ideia de se calcular a área dessa face é o quê? Base vezes altura dividido por 2, né? Como a face lateral é um triângulo, área de triângulo, base vezes altura dividido por 2. Veja a expressão que eu escrevi aqui, L, que é a medida do lado da aresta da base, vezes o apótema da pirâmide dividido por 2. Então, sempre que você precisar calcular a área de uma face lateral, você vai precisar saber a medida do lado da aresta da base, né? E o apótema da pirâmide. Se você precisar calcular a área total, basta você usar do resultado anterior. Você tem que ver quantas faces laterais tem a sua pirâmide, né? E fazer n vezes a área de uma face lateral. E a área total é a soma da área da base com essa área lateral. E por último, o volume também de uma pirâmide. O volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, esses elementos aqui nós já trabalhamos em outro momento, né? Tem a videoaula também sobre isso, mas aqui é só bem de uma retomada. O nosso foco na aula de hoje é sobre o tronco de pirâmide regular. Então, observe o desenho. Então, aqui eu tenho uma pirâmide regular e aqui eu tenho uma secção dessa pirâmide, como se fosse um corte. E é isso daqui que vai definir para mim um tronco de pirâmide. Olha só, definição. É chamado tronco de pirâmide o sólido obtido a partir de uma secção transversal paralela à base da pirâmide. Então, fazendo um corte aqui paralelo a essa base, nós obtemos esse sólido aqui da parte de baixo, né? No meu caso aqui o sólido A1, A2, A3, A4,
B1, B2, B3, B4. Então, esse sólido aqui da parte de baixo é o que nós vamos chamar de tronco de pirâmide. Essa partezinha aqui de cima seria uma outra pirâmide, mas a nossa aula de hoje aqui é baseado nesse sólido aqui de baixo. Se eu precisar calcular a área lateral do tronco aqui de pirâmide, eu vou precisar calcular, eu vou fazer n vezes a área de uma face, né? Então, nesse meu caso aqui, eu teria 4 faces laterais. Eu iria achar a área de uma delas e depois fazer vezes 4. É importante você perceber nesse caso aqui que a face lateral é um trapézio, tá? Então, sempre no tronco de pirâmide, cada face lateral vai ter o formato de um trapézio. Daqui a pouquinho eu vou relembrar como que a gente faz para calcular essa área do trapézio. Além disso, se você precisar calcular a área total de uma pirâmide, você vai ter que lembrar o seguinte: como foi feito esse corte aqui e essa parte aqui de cima, né, saiu, a área total vai ser a área dessa base aqui, que a gente vai chamar de base maior, mais a área dessa outra base aqui de cima, que a gente vai chamar de base menor, mais a área lateral. Então, o tronco de pirâmide sempre vai ter duas bases, uma base maior e uma base menor. E o volume de um tronco de pirâmide é dado por essa expressão aqui, H sobre 3, que multiplica a área da base maior mais a raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor, mais a área da base menor, tá? Onde esse H é a altura do tronco da pirâmide. Então, esse H é a distância entre esses dois planos aqui que compõem as bases, a base maior e a base menor. Não é mais a altura total da pirâmide, certo? Como eu falei, algumas expressões aqui. Como a base é um polígono regular, né, vamos relembrar algumas expressões para a área de polígonos regulares. Então, a primeira e a mais simples de todas, se a base for um quadrado. Então, se for um quadrado de lado L, a área de um quadrado é L vezes L, ou seja, L ao quadrado. Se a base for um triângulo equilátero, então, nós já sabemos que o triângulo equilátero possui os 3 lados iguais, né, e tem que ser. A altura de um triângulo equilátero, se o lado do triângulo é L, a altura pode ser dada por essa expressão aqui. A altura é sempre L raiz de 3 sobre 2. Isso é a expressão para a altura do triângulo equilátero. Como eu quero uma expressão para a área seria base, que é L, vezes a altura, L raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Fazendo as contas aqui, simplificando, né? L vezes L dá L ao quadrado. E aqui, como eu estou dividindo por 2, seria a mesma coisa que multiplicar isso daqui por meio. Ou seja, a expressão da área de um triângulo equilátero é essa daqui. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E, se você precisar também, nós podemos ter a base, né, sendo um hexágono regular. São os 3 casos mais comuns: quadrado, triângulo equilátero e hexágono regular. Dado um hexágono regular de lado L, e aí no hexágono é importante o seguinte, ó, o hexágono regular ele pode sempre ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Então, se você pegar aqui o meio do hexágono, esse comprimento aqui também mede L, e esse comprimento aqui também, todos esses. Então, a área de um hexágono regular é igual à área de 6 triângulos equiláteros, ou seja, 6 vezes aquela expressão que nós vimos anteriormente. 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Que eu posso utilizar desse jeito, ou se eu simplificar aqui o 6 e o 4 por 2, 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Então, se você precisar calcular a área de um hexágono regular, pode usar essa expressão. E também, para a gente poder relembrar, a área de um trapézio. Por quê? Porque as faces laterais de um tronco de pirâmide sempre tem a forma de um trapézio. Então, para eu poder calcular a área de um trapézio, eu preciso do comprimento da base maior, do comprimento da base menor e da altura, que é a distância entre essas duas bases.
Só que um importante comentário é que a altura, nesse caso aqui do trapézio, não é igual à altura do tronco de pirâmide. Tá? O trapézio está inclinado, então o tronco de pirâmide vai ter uma altura menor do que esse. Em algumas situações você também vai ter que usar o teorema de Pitágoras. Então, só para a gente relembrar, área de trapézio, base maior, mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, você vai precisar usar essa fórmula sempre que você for calcular a área de uma face lateral ou a área lateral de um tronco de pirâmide. Vamos fazer um exemplo usando essa teoria. Olha só. Considere um tronco de pirâmide regular de base quadrada. Sabendo que a aresta da base maior mede 12 centímetros, a aresta da base menor mede 6 centímetros e sua altura mede 4 centímetros. Calcule. Então, veja. Fiz um desenho aqui. É sempre importante fazer um desenho para entender melhor as medidas. Então, aresta da base maior, 12. Aresta da base menor, 6. Altura, 4. Primeira pergunta, área da base maior. Bom, essa daqui tranquilo. A base é um quadrado, a área L ao quadrado. Ou seja, 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144 centímetros quadrados. Segundo item, a área da base menor. Também tranquilo. A base menor, a aresta mede 6, então 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36 centímetros quadrados. O próximo item, eu já vou querer o seguinte, então considerando aqui o mesmo tronco de pirâmide, comprimento da aresta da base maior 12, a aresta da base menor 6 e a altura 4. Mas a pergunta é, determine a área de uma face lateral. Como eu falei, a face lateral é um trapézio. A base maior do trapézio mede 12, a base menor mede 6. Só que a altura do trapézio não é esse 4 centímetros. Esse 4 centímetros é a altura do tronco. Então, nesse tipo de situação, olha só o que é interessante você fazer. Esse desenho aqui. O que eu estou querendo aqui? Fazer, né, esse desenho aqui para vocês entenderem. A altura do trapézio, para que eu possa calcular a área dele, é esse segmento aqui. Então, a altura do trapézio é esse segmento. O 4 é esse comprimento aqui. Então, note que esse segmento aqui é maior do que o 4. O que eu vou ter que fazer? Tentar achar as dimensões desse triângulo retângulo aqui. Como que eu vou fazer isso? Se tudo aqui mede 12 e aqui mede 6, bom, se tudo aqui mede 12, então o apótema aqui mede 6. Como aqui tudo mede 6, então esse pedaço aqui mede 3. Então eu já consigo perceber que aqui mede 3 e aqui também mede 3 centímetros. Certo? Então aqui mede 4, porque é a altura do tronco. Aqui mede 3 e aqui vou chamar de x. Triângulo retângulo. Utilizando o teorema de Pitágoras, nós podemos facilmente descobrir que esse comprimento aqui mede 5. Esse 5 é a altura do meu trapézio. Então, quero calcular a área desse trapézio aqui, que mede 12, base maior 12, base menor 6 e altura 5. Então, vou usar a minha fórmula. 12 mais 6 vezes 4 dividido por 2. 12 mais 6, 18. 18 vezes 4 daria 72, dividido por 2, 36 centímetros quadrados. Se eu quisesse a área lateral do tronco, como no meu caso eu tenho 4 faces laterais, é só eu fazer 4 vezes a área de uma face lateral. Ou seja, 4 vezes 36, que dá 144. Próximo item, a área total do tronco. Também, o que é a área total? É a área lateral mais a área da base maior mais a área da base menor. Então, é só eu usar dos itens anteriores que eu já calculei. A área lateral, 144. A área da base maior também, nesse caso, deu 144. E a área da base menor, 36. Somando as três, 324 centímetros quadrados. E, por último, o volume do tronco.
Então, o volume do tronco de pirâmide é dado por essa expressão aqui. H sobre 3, onde esse H é a altura do tronco, que multiplica a área da base maior mais a raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor, mais a área da base menor. Aqui eu vou dar uma sugestão, uma dica para vocês. Quando envolver a base, for um quadrado, ao invés de você colocar aqui o valor da área da base maior e da base menor, deixe na forma de potência. E aí eu já vou comentar o porquê. Então, a base maior, a área da base maior, a gente sabe que é 144. Então, a altura do tronco era 4. Então, no lugar do H eu coloquei 4. A área da base maior era 144 e a área da base menor era 36. Só que veja que aqui dentro eu não coloquei 144 e 36. Eu coloquei na forma de potência, 12 ao quadrado e 6 ao quadrado. Por quê? Porque fica mais fácil. Como aqui eu tenho uma raiz quadrada de uma multiplicação de duas potências de expoente 2, eu posso simplesmente simplificar isso daqui escrevendo como 12 vezes 6. Se você colocar o 144 e o 36, fizer a multiplicação e depois tirar a raiz quadrada, você vai chegar no mesmo resultado, mas vai ser mais demorado, mais complicado. Então, deixa na forma de potência, o que está dentro da raiz apenas, e usa a propriedade, Raiz quadrada de 12 ao quadrado vezes 6 ao quadrado, cancela a raiz com a potência, já que a base aqui é positiva, fica 12 vezes 6. Agora, a partir daqui é só fazer os cálculos. 12 vezes 6 dá 72. 144 mais 72 mais 36 dá 252. Então, eu vou ter que fazer 4 terços vezes 252. 4 vezes 252 dá 1008. 1008 dividido por 3, 336 centímetros cúbicos. Esse é o volume desse tronco de pirâmide. Um bom estudo a todos. Até a próxima aula.